Imagine este momento. O experiente montanhista Viktor Rozanov parte em direção às Montanhas Rochosas, o último pico de sua carreira, que ninguém conseguiu conquistar nas últimas décadas. Mas depois de apenas algum... Onde está Viktor? Por que seus rastros desaparecem no ar e a busca chega a um beco sem saída? Quem poderia estar por trás disso se um alpinista experiente desaparece sem deixar vestígios? Sinais estranhos, rastros misteriosos e montanhas silenciosas, o que os Cárpatos escondem. Fique ligado para descobrir como essa história termina e não esqueça de se inscrever se quiser mais. Viktor Rozanov estava no sopé das Montanhas Rochosas, um dos picos mais perigosos dos Cárpatos. Seu olhar estava fixo no cume, escondido nas nuvens, e ele sentia no peito a excitação habitual que sempre experimentava antes de cada nova subida. Era sua última chance de estabelecer um recorde naquela montanha, um pico que ninguém conseguia conquistar há décadas. Ele sabia que a montanha exigia respeito e atenção, mas Viktor estava confiante em suas habilidades. Ele se preparou para essa ascensão por muito tempo. Muitas rotas foram concluídas, todas as técnicas e medidas de segurança possíveis foram elaboradas e os equipamentos foram verificados nos mínimos detalhes. Viktor era um alpinista experiente, seu nome era conhecido há muito tempo nos círculos profissionais, e esta expedição deveria ser o ápice de sua carreira. Não havia espaço para dúvidas em sua cabeça, apenas confiança no sucesso. Parece que o tempo está bom, disse a si mesmo, verificando os últimos dados meteorológicos que seu parceiro havia lhe enviado por telefone via satélite. Mas mesmo que a previsão não prometesse mudanças catastróficas, sua intuição, o clima nos Cárpatos pode ser traiçoeiro. Uma tempestade poderia ter surgido em algumas horas, e nem experiência nem equipamento nos teriam salvado. Mas Viktor sabia que isso sempre era possível. A experiência me disse que, se você distribuir sua força e tempo sabiamente, as montanhas não serão capazes de levá-lo. Depois de pegar sua mochila e algumas coisas restantes na barraca, ele escolheu um momento em que as nuvens se dissiparam um pouco e começou a subir. Com calma, com moderação, cada passo é medido, cada parada é calculada para economizar energia. Tudo ao redor estava absorvido pelo silêncio da neve. Apenas o vento sacudia os pinheiros secos, ecoando na floresta vazia. A altura aumentou, mas a sensação de leveza e força não abandonou Viktor. Ele estava em seu elemento. À medida que passava pelos cumes rochosos e geleiras, ele sentiu a tensão crescente em seu peito dar lugar à inspiração. Os picos das montanhas, escondidos nas nuvens, acenavam para ele, prometendo dificuldades, mas também uma recompensa por seus esforços. Ele sabia que tinha que fazer isso. Ele deve ser o primeiro. A primeira noite nas montanhas passou tranquilamente, como todas as outras em sua carreira de escalador. Viktor montou uma barraca em uma das passagens, acendeu uma pequena fogueira e tomou café da manhã sozinho. Estava excepcionalmente tranquilo, sem o barulho da natureza que geralmente enche as regiões montanhosas. Há algo errado com o clima, ele pensou, mas rapidamente afastou o pensamento. Ele sabia que cada alpinista, em algum momento, começa a perceber a natureza de forma diferente. Foi o momento de sua sobrevivência, seu medo e sua confiança de que tudo estava sob controle. Cerca de 1 hora depois do café da manhã, Viktor decidiu continuar sua jornada. De vez em quando, ele verificava o telefone via satélite para ter certeza de que a conexão não estava interrompida, pois era importante que ele pudesse ser rastreado em caso de circunstâncias imprevistas. Sua última entrada na tela foi curta. Está tudo bem, o tempo está firme, continuando a subir. Ele avançou ao longo do cume da montanha, verificando a rota no mapa, mas gradualmente sua confiança começou a diminuir. As rochas ficaram cada vez mais difíceis de navegar, e a precipitação, que começou como neve leve, rapidamente aumentou de intensidade. Parece que os Cárpatos queriam testar sua força. No começo era só irritação porque a neve o impedia de se mover. Mas depois de algumas horas, conforme o vento ficava mais forte, ele percebeu que seria difícil continuar sem arriscar sua própria segurança. Ele fez uma pausa, sentou-se em uma pedra,
tirou uma garrafa térmica de chá e alguns sanduíches da mochila, pensando no que fazer em seguida. Eram cerca de 5 horas da tarde e já estava escurecendo. A cada passo que Victor dava, ele sentia as nuvens se formando ao seu redor. O pensamento passou pela minha cabeça. Talvez seja melhor encontrar um lugar para passar a noite e esperar a tempestade passar, mas não era esse Victor. Ele não podia se dar ao luxo de desistir. Clima, natureza, eles não eram um obstáculo para ele. Ele agarrou sua mochila nas mãos e continuou seu caminho. O clima não vai impedi-lo. Tudo o que ele sentia era o desejo de chegar ao topo, de senti-lo sob seus pés, de ser o primeiro. Havia força nessa decisão, mas também loucura. Sua última comunicação com o mundo exterior foi gravada em seu telefone. Continuando meu caminho, o tempo não vai me impedir. Estas foram as últimas palavras que Victor enviou para casa. Depois de algumas horas, a conexão foi interrompida. Quando o grupo de busca começou a procurar por Victor Rosanov, as expectativas eram altas. Seus amigos, alpinistas, socorristas e até mesmo moradores locais dos Cárpatos estavam se preparando para esse momento. Eles sabiam que Victor era um profissional experiente, capaz de lidar com qualquer dificuldade. Entretanto, a cada dia de busca infrutífera, a tensão aumentava. A busca começou 2 dias depois que o contato com Victor foi perdido. Sabia-se que Victor continuou seu caminho apesar da piora do tempo, mas ninguém sabia exatamente onde ele foi parar e quais obstáculos encontrou ao longo do caminho. Sua rota através do difícil terreno montanhoso tornou-se difícil de encontrar. A vastidão dos Cárpatos, devido à sua complexidade natural, tornou-se cada vez mais intransponível, e as nevascas e os ventos fortes tornaram a tarefa de encontrá-lo ainda mais difícil. A equipe de resgate, liderada pelo experiente líder Pavel Karpenko, atribuiu responsabilidades, começando pelo levantamento das áreas onde Victor foi visto pela última vez. Ele não podia simplesmente desaparecer, disse Karpenko aos colegas enquanto caminhava confiantemente pelas trilhas. Nós o encontraremos, mesmo que tenhamos que vasculhar a área inteira. Sua força é não se perder em tais condições. Karpenko era um velho amigo de Victor, e isso dava às suas ações uma determinação especial. Apesar disso, todos entendiam que a cada hora que passava, as chances de encontrar o alpinista vivo diminuíam. Operações normais de resgate nesses casos podiam durar várias semanas, mas nas condições dos Cárpatos, onde os picos ficam escondidos pela neblina e os caminhos são quase invisíveis sob a neve, cada dia trazia novos problemas. De manhã, o grupo se dividiu em 2 destacamentos. Um estava explorando a área onde os dados de satélite sugeriam que o último ponto de contato de Victor poderia ter sido, enquanto o outro estava verificando a rota difícil e remota que ele poderia ter tomado em seguida. Hora após hora, dia após dia, os buscadores avançavam pelas montanhas. A neve ficou mais densa e a visibilidade diminuiu. Restaram apenas raros vestígios das pessoas que caminharam por esses caminhos. Não foram encontrados sinais óbvios de que Victor pudesse ter ido em qualquer direção. Enquanto isso, do outro lado do esquadrão, Irina, uma socorrista experiente e amiga de longa data de Victor, olhava cautelosamente para o mapa. Ela estava entre os designados para vasculhar as áreas mais difíceis. O tempo estava piorando, mas uma coisa chamou sua atenção, o que a levou a pensar em possíveis erros nos cálculos de Victor. Se ele tivesse ido para uma determinada passagem, isso significaria muito mais riscos, mas também a oportunidade de chegar a um dos lugares isolados nas montanhas. Ele estava confiante em si mesmo, mas até os mais experientes cometem erros, pensou Irina, olhando atentamente para as pegadas na neve. Ela decidiu seguir pela trilha, verificando se havia alguma possível mudança no terreno que pudesse causar perda de orientação. No 4º dia de buscas, o grupo decidiu realizar um levantamento mais aprofundado, começando pelas áreas onde havia maiores riscos. A forte deterioração do clima criou dificuldades adicionais. Não se sabia exatamente o que poderia ter acontecido com Victor. Talvez ele tivesse que parar e esperar a tempestade de neve passar, mas por que seus rastros não foram encontrados?
Irina foi a primeira a perceber a estranha reviravolta na busca. Sob uma camada profunda de neve, ela encontrou o que parecia ser um equipamento danificado. Era um pequeno pedaço de corda, um pouco desfiado, mas claramente remanescente de uma caminhada recente. Acabou sendo parte do último equipamento de uso de Victor, deixado em cima de uma das pedras. Então ele estava aqui, ela disse, olhando para a paisagem. Quanto mais eles se aprofundavam na busca, mais os rastros se tornavam confusos, borrados, como se a própria natureza estivesse tentando escondê-los. A cada passo, os socorristas sentiam uma ansiedade crescente. Nessas montanhas, às vezes mesmo sem poder consultar os mapas, não só se perdiam as orientações, mas também a certeza de que Victor estava vivo. À medida que o dia se transformava em noite, uma sensação de incerteza começou a tomar conta do grupo. Todas as manhãs eles se levantavam e continuavam a busca, mas a cada novo passo, a confiança de que ainda era possível encontrar Victor vivo desaparecia. Foi um momento em que cada minuto parecia a última esperança. No sexto dia, Irina descobriu novamente vestígios, mas não de Victor. Essas pegadas não podiam pertencer a ele. Eram muito leves e não mostravam nenhum sinal de passos pesados de um alpinista, não indicando grande esforço e fadiga. Olhando para cima, ela viu algo estranho em uma parte distante da trilha, onde os rastros pareciam desaparecer. Era um lugar onde talvez o turista comum não pudesse entrar. Naquele momento, Irina percebeu que, para os socorristas e para eles próprios, os Montes Cárpatos não eram apenas um objeto monótono e inexorável, mas algo vivo e mutável. A natureza pode esconder tudo, até mesmo o alpinista mais experiente. Eles não desistiram, mas não era só o clima que estava ruim. A própria montanha começou a parecer imprevisível e perigosa. Dia 7. Os Cárpatos estreitaram o cerco em torno dos que os buscavam. A neve continuou a cair e o vento continuou a uivar, forçando os socorristas a verificar seus mapas e rotas repetidamente. Parecia cada vez mais que o tempo estava se esgotando e os resultados eram zero. Viktor Rosanov era um alpinista com um histórico impecável e seu desaparecimento foi um choque para todos que o conheciam. Cada decisão tomada ao longo dessa rota de busca foi vital e a equipe de resgate sabia que não havia margem para erros. A natureza não perdoava a fraqueza e essa dificuldade causava tensão em todos. O início da manhã, quando aí o grupo voltou a se deslocar em direção às áreas ainda inexploradas, não foi um bom presságio. A cada passo e a cada hora, os buscadores sentiam suas esperanças se tornando cada vez mais ilusórias. Mas em algum momento houve uma reviravolta. Irina, cada vez mais absorta em sua busca, descobriu um pequeno truque que Victor costumava usar em tais situações. Um pedaço de corda pendurado em um dos galhos da árvore. Não havia dúvidas, era um sinal. Ela percebeu que Victor poderia tê-lo deixado na esperança de que alguém o encontrasse, mas isso também significava que ele estava facilmente acessível. Ele está por perto, Irina sussurrou, virando-se para Pavel, que estava ao lado dela. Pavel se aproximou e examinou cuidadosamente o local. Chegamos muito longe de onde começamos, disse Karpenko. Ele estava cansado, mas seus olhos ainda estavam firmes. Eu teria que voltar e tentar novamente. O grupo decidiu retornar ao ponto de partida e verificar novamente as áreas restantes. Por mais de um dia, os buscadores foram assombrados por uma estranha incerteza de que estavam seguindo o caminho certo. Talvez eles já tivessem passado pela área necessária há muito tempo sem nem perceber, mas vez após vez, nada significativo foi encontrado. As dificuldades de caminhar pelas encostas das montanhas não eram fáceis e começaram a testar a força de todos. O vento estava mais forte do que nunca e parecia que os rastros de Victor estavam se tornando cada vez mais fantasmagóricos. Os socorristas caminharam por encostas cobertas de neve, carregando equipamentos pesados, e cada movimento era dificultado pela neve e pelas pedras geladas que arrancavam a superfície a cada passo. Nessa longa busca, onde cada passo se tornava uma luta com a própria natureza, os socorristas não podiam parar.
pois cada momento nas montanhas era perigoso. Eles continuaram trabalhando, reprimindo o sentimento de pânico de que Victor poderia não estar mais vivo. Mas a cada novo fôlego e a cada esforço, eles acreditavam que não era tarde demais, que sua busca poderia levar ao sucesso. Antes que o dia acabasse, tudo poderia mudar. No 8º dia, na noite, Pavel sentou-se perto do fogo e decidiu interromper a busca por um tempo para dar à equipe uma chance de descansar. Pensamentos giravam em sua cabeça de que continuar seria mais difícil do que parecia. Ele sabia que já tinham encontrado quase todos os vestígios possíveis e que a cada dia a tarefa ficava mais difícil. Ele pensou em Victor, em sua determinação, em sua experiência e no que poderia acontecer com ele. Se eu estivesse no lugar dele, disse Pavel para si mesmo, olhando para o fogo, eu não desistiria. Não é tão fácil enganar Rosanov. Irina caminhou até ele e sentou-se no chão ao seu lado. Ela sabia que tinha sido uma noite difícil para todos. Apesar da determinação, ambos sentiam a pressão aumentando. Temos que continuar, disse Irina, olhando para o fogo. Não podemos parar. Ele está em algum lugar lá fora, Pavel. Ele sobreviverá se o encontrarmos a tempo. Viktor Rosanov, apesar de toda a sua força e conhecimento, se viu diante de algo muito maior do que apenas as condições da montanha. A cada hora que passava, os buscadores ficavam cada vez mais convencidos. Eles não estavam procurando apenas uma pessoa. Eles estavam procurando algo mais. Vários dias se passaram e, novamente, a noite trouxe consigo a pergunta: será que o encontraremos? Mas na manhã seguinte, a esperança retornou. Irina notou algo à distância que poderia ser uma pista importante. Era uma trilha nova e, embora não fosse óbvia, era o que eles estavam procurando. Cada descoberta, cada achado nessas montanhas pode se tornar a última chave que desvendará o segredo escondido nos desertos nevados. E enquanto Victor não era encontrado, a equipe continuou as buscas sem desistir. A cada manhã subsequente, eles colocavam sua determinação em jogo repetidamente. Nenhuma dificuldade ou perda poderia impedir a busca. Vento e neve, pedras e gelo. Esse era apenas o começo do caminho que precisava ser percorrido para encontrar a resposta. Mas agora, depois de dias de busca, os socorristas sabiam de uma coisa. Estavam perto e cada dia os aproximava mais de seu objetivo. Dia 9. A equipe de resgate está de volta à trilha. Durante a busca, as condições climáticas não melhoraram e cada novo dia só aumentava a incerteza. A neve continuou caindo e o vento forte às vezes derrubava as pessoas. Este lugar, à primeira vista, parecia aconchegante e habitado por trilhas nas montanhas, mas agora as montanhas se tornaram um mundo escuro e hostil que teimosamente se recusou a revelar seus segredos. Irina e Pavel estavam no sopé de uma das passagens mais difíceis, onde, na opinião de todo o grupo, Victor poderia parar enquanto esperava o tempo melhorar. Esta pode ser a última esperança, disse Irina, olhando ao redor da encosta nevada. Mas suas palavras soaram duvidosas. Nenhuma palavra poderia esconder a sensação de que eles tinham perdido algo importante, de que talvez nunca mais o encontrassem vivo. Pavel olhou para ela com cansaço nos olhos. Seu rosto estava desgastado por noites sem dormir, dias intermináveis de busca e obstáculos constantes. Poderíamos ter passado direto, ele disse. Mas se Victor ainda estiver vivo, ele lutará até o fim, e não podemos desistir. Eles continuaram a explorar a área, mas cada hora passada nessas terras montanhosas e quase vazias os fazia duvidar mais e mais. Em algum lugar nas profundezas de suas consciências, a pergunta surgia cada vez mais frequentemente. Será que é tarde demais? Quanto tempo ele conseguiria sobreviver nessas condições? Irina notou vestígios, finos e quase indistinguíveis. Vestígios que levavam a um penhasco onde pedras e neve estavam bem empilhadas umas sobre as outras. Era uma curva difícil de acertar, sem equipamento especial. Ela se aproximou, examinando cuidadosamente cada centímetro do chão. Exatamente, essas são as pegadas dele, ela disse com confiança. Mas algo nessas pegadas a confundiu.
Não havia sinal de que Victor iria se mover mais. Foi como se ele tivesse parado de repente. Ele ficou aqui, ela acrescentou, virando-se para Pavel. Mas Pavel não respondeu imediatamente. Seus olhos seguiram os rastros e algo dentro dele se moveu. Ele entendeu que os rastros não deveriam ter parado ali. Ele tinha certeza de que deveria ter encontrado algo mais, mas tudo o que encontrou foi o espaço vazio e neve que escondia os rastros a cada minuto que passava. Algo está errado, disse Pavel, virando-se e olhando para Ira. Ele sentiu que eles poderiam contornar aquela esquina, verificar os rastros e continuar. Mas tudo ao redor deles, até o próprio ar, parecia pressioná-los. Essa sensação de que algo estava escondido, algo que não era visível a olho nu, continuava a assombrá-lo. Hora após hora, os buscadores avançaram pela área onde os rastros pareciam ter desaparecido. A neve, que caía incansavelmente, continuava a esconder tudo o que pudesse fornecer uma resposta. Poucas horas depois, quando a equipe decidiu realizar uma nova verificação em outro local, eles descobriram o primeiro sinal de algo estranho. Em uma pedra um pouco mais alta, Irina notou uma mochila. Era translúcida por causa da neve, mas seu formato não deixava dúvidas. Era a mochila de Victor. Mas quando se levantaram e começaram a examiná-lo, o horror tomou conta deles. Todas as suas coisas estavam intocadas. Apenas um item estava cuidadosamente disposto na neve. Era seu cantil de água, aberto, como se ele estivesse prestes a beber, mas não teve tempo. Não havia sinais de luta, nem evidências do que aconteceu com ele em seguida. As coisas estavam limpas, cuidadosamente dobradas, e se não fossem os rastros que levavam a esta rocha, ninguém diria que havia um homem ali que recentemente esperava pela salvação. Isso é estranho, disse Pavel, examinando a mochila. Ele entendeu que Victor não poderia deixar tudo o que carregava consigo. O frasco aberto, sozinho na neve, parecia um detalhe cinematográfico, deixado ali especificamente para esconder algo. Mas o que exatamente? Irina assentiu silenciosamente. Esse momento fez seu coração apertar. A sensação de que Victor esteve aqui há alguns dias, de que ele deixou rastros, não pode deixar de ser alarmante. Precisamos voltar, Pavel, disse Irina, mas sua voz estava baixa, como se ela mesma não acreditasse no que dizia. Vamos, ele respondeu, embora ele próprio estivesse pronto para ir mais longe. Mas a compreensão de que poderia haver mais do que apenas pegadas ali o fez se mover mais rápido do que deveria. Irina e Pavel se voltaram para o resto do grupo. Vários socorristas já haviam chegado ao local e seus rostos estavam confusos. A mochila de Victor era um sinal assustador para eles. As circunstâncias estranhas, os trilhos perdidos, o equipamento que não havia sido tocado, tudo isso sugeria que havia um elemento importante faltando nessa história. Pavel, tendo examinado a mochila uma última vez e observado atentamente a paisagem ao redor, percebeu que Victor estava a apenas alguns passos do local onde encontraram suas coisas e não havia retornado. O que aconteceu? Essa continuou sendo a pergunta mais importante que não tinha resposta. As equipes de resgate continuaram a explorar a área resolutamente. Mas cada lugar encontrado, cada novo vestígio, parecia deixar mais perguntas do que respostas. Os Cárpatos, apesar de sua aparente imparcialidade, escondiam muitos segredos. O que estava por trás do desaparecimento de Victor? Não havia tempo para hipóteses vazias. As respostas permaneceram longe de seu alcance, e a neve continuou a esconder a verdade. No 10º dia de buscas, os socorristas começaram a sentir como o cansaço e a incerteza crescentes estavam começando a destruir sua determinação. As roupas úmidas, os dedos molhados, a tensão e o silêncio entre eles, tudo isso ofuscou o desejo de encontrar Victor. Até mesmo os escaladores mais experientes, com quem Pavel e Irina trabalharam, começaram a perder a fé no sucesso da operação. O tempo não melhorou, a neve continuou a cair e cada novo dia trazia mais dúvidas. Mas este dia, o 10º desde o início das buscas, foi diferente. Depois de encontrar a mochila e o equipamento de Victor, que permaneciam sem identificação, a equipe decidiu conduzir uma investigação mais profunda do local onde Victor poderia estar.
Irina e Pavel sabiam que qualquer passo em falso poderia fazer com que eles perdessem o rumo, pois já tinham encontrado várias pegadas que desapareciam como se nunca tivessem existido. Irina, como antes, não conseguia se livrar da sensação de que ainda eram próximas. Ela sentiu que Victor havia deixado pistas que eles poderiam entender se tivessem mais tempo e energia. Ele ainda está lá, disse Irina, olhando ao redor da encosta deserta. Tenho certeza disso. Se ele estivesse morto, seus vestígios seriam muito mais óbvios. Ele estava se escondendo. Ele pode não conseguir se mover, mas definitivamente está vivo. Não podemos desistir de nossas posições. Como se obedecesse às ordens dela, Pavel, curvando-se sobre o local onde a mochila foi encontrada, notou algo incomum. A poucos metros dele, na neve, havia um vestígio quase imperceptível. Era a pegada do sapato de Victor, ou pelo menos as pegadas deixadas por alguém que se movia na mesma direção. Irina, olha! Pavel apontou para a trilha que levava em direção à floresta. Este foi o primeiro vestígio mais ou menos óbvio em vários dias. Irina, sem perder tempo, imediatamente seguiu os rastros. Ela caminhava com cuidado, mas seu coração batia mais rápido do que o normal. Essas pistas podem ser falsas e não levar a lugar nenhum. Mas era uma chance, e ela não podia perdê-la. Tudo ao redor estava calmo. A neve caindo das árvores, o som do vento no topo dos pinheiros. Não havia um som que perturbasse esse estado de expectativa. Parece que o mundo inteiro está prendendo a respiração. Irina e Pavel caminhavam passo a passo, observando os rastros, que se tornavam cada vez mais evidentes. Foi como levantar o véu de algo oculto. Victor aparentemente estava se movendo em direção à floresta. Era o seu jeito, sua maneira de se esconder do tempo tempestuoso, do frio, de tudo que poderia matá-lo. No entanto, à medida que se aprofundavam na floresta, os rastros ficaram mais fracos e o clima piorou. O vento estava ficando mais forte, a neve estava ficando mais densa e cada minuto gasto nesses lugares estava se tornando arriscado. Mesmo assim, Irina e Pavel continuaram caminhando, esperando pelo melhor. De repente, em uma das curvas da trilha da floresta, Irina congelou. Ela o viu. Vencedor, ele estava quase irreconhecível. Seu rosto estava pálido e suas roupas na neve mal escondiam seu corpo emaciado. Ele estava sentado ou encostado em uma árvore, como se tentasse se proteger dos elementos furiosos. Vencedor! Irina gritou correndo até ele. Pavel correu atrás dele. Ele imediatamente percebeu que Victor estava em estado grave. Sua respiração estava irregular e seus olhos estavam turvos. O que aconteceu? Onde você esteve? Pavel sentou-se ao lado dele, tentando examiná-lo. Victor abriu os olhos e olhou para eles com dificuldade. Eu pensei que não conseguiria. Sua voz estava fraca, mas ele estava vivo. Victor até tentou sorrir, mas com dificuldade. Você ainda pode. Irina pegou a mão dele, tentando ajudá-lo a se levantar. Você sobreviveu. Nós encontramos você. Mas Victor não respondeu. Ele tentou se levantar, mas a cada movimento, seu corpo resistia fracamente. Pavel e Irina perceberam que ele estava exausto ao limite. Precisamos trazê-lo de volta urgentemente, disse Pavel. Nós o pegamos tarde demais, mas ele está vivo, e isso é o principal. Pavel preparou rapidamente um saco de dormir e Irina, com a ajuda dele, ajudou Victor a se levantar. Ele estava quase exausto, mas eles deram alguns passos em direção ao acampamento. A cada passo, Victor ficava mais fraco. Seu corpo exigia descanso. Quando finalmente retornaram ao acampamento, Victor foi levado para o campo de resgate, onde imediatamente começou a receber tratamento. Ele estava à beira do congelamento, exausto e gravemente ferido. Mas o fato de estar vivo fez com que todos sentissem uma alegria e um alívio incríveis. Irina e Pavel sentaram-se ao lado dele, esperando os médicos começarem o tratamento. Eles sabiam que tinham feito o impossível. Eles o tinham encontrado, mas esse sucesso não foi completo, pois Victor havia passado por um teste muito difícil e agora tinha uma longa recuperação pela frente. Cada um deles estava exausto, mas todos entendiam que esta era uma vitória não garantida. Você está conosco novamente?
disse Irina quando Victor abriu os olhos e olhou para ela novamente. Você sobreviveu. Você está de volta novamente. Victor assentiu lentamente. Ele sabia que este era apenas o começo de um longo caminho para a recuperação total. Mas no momento em que foi encontrado, ele sentiu que a vitória não pertencia somente a ele, mas também àqueles que não desistiram e continuaram a busca, apesar de todas as dificuldades. Pavel, sentado perto, suspirou de alívio. Nesse deserto cruel, sem fim e coberto de neve, onde tudo parecia abandonado e sem vida, todos encontraram o que procuravam. Esperança, medo, uma batalha com a natureza e, finalmente, a tão esperada salvação. Victor abriu os olhos na tenda, sentindo-se aquecido pela primeira vez em dias. Seu corpo estava envolto em cobertores e seu rosto estava inchado devido ao congelamento. Ele estava deitado em algo macio, mas tudo lhe parecia estranho, como retornar a um mundo que não era o seu. A princípio, seus pensamentos estavam confusos, mas quando ele se lembrou de onde estava e que havia sido encontrado, sentiu uma leve dor, não do corpo, mas da consciência, que tentava voltar aos sentidos. Irina estava sentada ali perto, conversando calmamente com o médico. Ela observava cada movimento dele, cada palavra e o olhar que ele lhe enviava pareciam significativos para ela. Salvo, mas ainda não salvo, ainda teve que passar muito tempo até que ele se tornasse novamente o vencedor que conquistou os picos. Seu corpo estava exausto, mas seu espírito ainda era forte. Você está seguro, Victor? Disse a Irina quando ele abriu os olhos novamente. Nós encontramos você. Tudo ficará bem. Ele tentou dizer algo, mas seus lábios não se moviam. Victor sentiu seus pensamentos ficarem confusos novamente. Ele tentou se lembrar de como tinha chegado naquele estado, do que tinha acontecido com ele nos últimos dias, quando perdeu o rumo e os salvadores. Apenas fragmentos permaneceram em sua memória. Ele se lembrou de continuar seguindo em frente, esperando encontrar a salvação, mas então a escuridão chegou. Seu corpo cedeu e ele afundou na neve. Você não precisa falar, disse Pavel, que tinha acabado de entrar na tenda. Ele se inclinou na direção de Victor e baixou a voz. Você passou pela parte mais difícil. Precisamos de tempo para nos recuperar. Victor sentiu grande fraqueza, mas ao mesmo tempo, também sentiu grande gratidão. Ele agradeceu a todos pela perseverança e por não o abandonarem. A princípio, ele duvidou que alguém viria buscá-lo, quando o tempo piorou e as montanhas se transformaram em um vazio gigante, onde não havia lugar para os fracos. Eu não achava que conseguiria sobreviver. Ele finalmente disse com a voz quase inaudível. Quando parei, pensei que era isso. Você conseguiu, Victor. Você sobreviveu, disse Irina, suas palavras como um encorajamento gentil. Você foi encontrado. Estamos todos aqui. Aquele dia foi o primeiro de sua recuperação. Dias em que seu corpo estava começando a recobrar os sentidos e sua mente tentava encontrar a menor explicação para o que havia acontecido. Seus olhos, cheios de cansaço, percorreram a tenda. Ele sentiu a dor aumentando em suas pernas e braços, e sua consciência gradualmente tentou reunir todas as memórias dispersas. Durante os 2 primeiros dias no acampamento, Victor ficou praticamente indefeso. Os médicos estabilizaram sua condição, administrando analgésicos e medicamentos de suporte que permitiram que seu corpo funcionasse. Mas a recuperação física era apenas parte da jornada que ele teve que percorrer. Você esteve muito perto da morte, disse um dos médicos enquanto o examinava. Seu congelamento é bem ruim, mas chegamos a tempo. Você está de volta ao caminho da recuperação. Mas como? Victor suspirou, tentando com dificuldade entender. Como cheguei a esse ponto em que todos esses dias são vazios? Irina e Pavel ouviram suas palavras em silêncio. Eles entenderam que a recuperação seria longa e difícil, mas eles sabiam que Victor havia sobrevivido graças à sua força de vontade. Ele era mais do que apenas um alpinista. Ele era um sobrevivente, um vencedor em sua própria luta interna. À medida que Victor se recuperava, mais e mais pessoas no acampamento começaram a discutir sua estranha sobrevivência. Parecia incrível como ele conseguiu passar tantos dias nessas condições e sobreviver.
Victor não era um novato, ele era um alpinista experiente, mas mesmo para alguém como ele, a natureza dos Cárpatos pode ser cruel e implacável. Quando Victor finalmente conseguiu sentar-se na tenda, seus pensamentos ficaram um pouco mais claros. Ele começou a se lembrar de detalhes. Como, para economizar forças, ele tomou um caminho arriscado e como o tempo continuou piorando. Ele se lembrava de lutar por cada passo, sabendo que cada novo dia poderia ser o último. Mas em algum momento ele sentiu que não conseguia ir mais longe. Ele decidiu se abrigar para esperar a tempestade passar, mas a tempestade não acabou. Ele perdeu o rumo e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Por que você não voltou? Victor perguntou com dor na voz. Por que você não me procurou onde eu estava, mas imediatamente seguiu por um caminho diferente? Estávamos procurando. Não poderíamos saber que você foi lá, disse Pavel. Mas agora você está aqui. O principal é que você está aqui. Ele se sentiu aliviado com essas palavras. Em algum momento, realmente lhe pareceu que havia sido esquecido e abandonado pela montanha, que não dava nenhuma resposta aos seus exploradores. Agora, a cada dia que passava, à medida que seu corpo começava a voltar ao normal e sua mente processava o que havia vivenciado, Victor percebeu que sua maior vitória não estava em chegar ao topo da montanha, mas em sobreviver. Ele mal sabia que sua jornada até o pico mais difícil, que quase terminou em tragédia, lhe ensinaria uma lição importante. Às vezes, o caminho para a sobrevivência não passa pela luta física, mas pela determinação interior de não desistir. Irina e Pavel sabiam que Victor ainda estava lutando consigo mesmo, com aqueles pensamentos que poderiam reprimi-lo. Mas eles também sabiam que, quando estivesse pronto, ele retornaria ao montanhismo e mais uma vez escalaria picos que antes pareciam impossíveis. Mas para ele, uma coisa era mais importante. No momento em que a natureza quase venceu, ele permaneceu vivo. 3 semanas se passaram desde que Victor foi encontrado. Sua recuperação foi um processo doloroso, mas inevitável. Seu corpo, apesar do lento retorno das forças, continuou enfraquecido. Ele aprendeu a andar novamente, mas cada passo causava dor nas pernas. A cada dia, a cada passo, seus pensamentos se tornavam mais claros. Ele se lembrou de sua luta com o clima, sua luta consigo mesmo, sua luta para não desistir. Ele entendeu que sua sobrevivência não foi apenas um acidente. Naquele momento, quando suas forças estavam quase esgotadas, ele tomou uma decisão que lhe permitiu sobreviver. Ele encontrou refúgio na própria natureza, naquilo que lhe deu forças para continuar mesmo quando todos os outros recursos estavam acabando. Mas o preço dessa sobrevivência foi alto. Victor percebeu que seu corpo estava muito mais fraco do que antes. Sua antiga autoconfiança, sua capacidade de sobreviver em quaisquer condições, agora parecia algo distante. Ele não era mais a mesma pessoa de antes, e essa percepção pesava muito sobre ele. A cada novo dia, ele sentia sua consciência sendo restaurada, mas pensamentos de solidão, de medo de não ser encontrado, o assombravam. O medo de ficar sozinho, lutando até o fim e não vencendo, era o que lhe consumia todas as forças. Não importa o quanto ele tentasse evitar esses pensamentos, eles não o abandonavam. Irina e Pavel não recuaram. Eles estavam lá para apoiá-lo, mas também tentando lhe dar tempo para se recuperar. Victor sabia que eles estavam preocupados com ele. Não houve pressão da parte deles. Eles lhe deram espaço para voltar a si mesmo. Um dia, quando sua condição física havia melhorado significativamente, Irina se aproximou dele e disse calmamente: Victor, você sabe que pode retornar às montanhas. Sua força não está apenas na sua resistência física. Seu espírito e determinação são mais fortes do que qualquer dor que você já experimentou. Esta é a sua liberdade. Você venceu e agora cabe a você decidir o que fazer a seguir. Victor olhou para ela e sentiu algo despertar dentro dele. Ele sempre soube que tinha que fazer sua própria escolha. Ele entendeu que se quisesse retornar à sua vida, se quisesse alcançar os picos alpinos novamente, teria que fazer isso sozinho. Ele não consegue controlar seus medos, suas dúvidas. A cada dia que passava, sua confiança começou a retornar. Ele começou a treinar e, aos poucos, recuperou sua forma física.
Mas a parte mais difícil foi lá dentro. Restaurar sua estabilidade psicológica, aceitar que ele havia passado por tanta luta e que agora precisava aprender a viver de uma nova maneira. Em algum momento, quando os últimos sons da busca noturna já podiam ser ouvidos no acampamento, quando os socorristas começaram a se reunir para retornar para casa, Victor decidiu que estava pronto. "Eu irei com vocês", disse ele a Pavel e Irina, que já estavam se preparando para sair. "Eu voltarei, farei isso de novo." Irina olhou para ele com um sorriso suave e Pavel, de pé ao lado dela, assentiu. Ele sabia que Victor, apesar de sua vulnerabilidade, havia se tornado ele mesmo novamente, o homem que nunca desistia. Não foi apenas uma decisão de retornar às montanhas. Foi uma decisão de retornar a uma vida não dominada pelo medo e pela dor. Victor sabia que retornar às montanhas e estabelecer uma nova meta seria seu caminho para a liberdade. Não foi apenas uma vitória sobre a natureza, mas também uma vitória sobre si mesmo. Todos voltaram para casa, mas Victor não era mais o mesmo homem que tinha ido para os Cárpatos algumas semanas antes. Ele mudou, mas com essa mudança ele ganhou uma nova perspectiva sobre sua vida, seus poderes e o mundo ao seu redor. A jornada foi difícil, mas o levou a entender que, apesar das provações mais difíceis, a liberdade não é um estado físico. É um estado de espírito que lhe permite seguir em frente apesar de tudo. E Victor sabia que agora haveria um novo caminho em sua vida. Um caminho que começaria com a continuação da vida, apesar de todas as dificuldades, e a busca por novos patamares como antes. Vários meses se passaram desde que Viktor Rosanov retornou dos Cárpatos. A recuperação foi longa e cada minuto no caminho para a recuperação total exigiu força de vontade, mas sua vida gradualmente voltou ao normal. Ele voltou ao trabalho, voltou para seus amigos e colegas e até começou a ir para as montanhas novamente, mas não com as mesmas ambições e desejo de conquistar os picos de antes. Victor tomou uma decisão: o montanhismo não será mais seu objetivo principal. Ele não buscará mais vitórias, não buscará o que precisa provar. Ele sabia que a natureza não perdoa erros e entendia que cada passo naquelas montanhas poderia ser o último. Então, em vez de procurar recordes e vitórias novamente, ele começou a apreciar o momento. Cada passo que dava, cada respiração que dava, cada momento passado com aqueles que eram importantes para ele. Mas uma coisa permaneceu constante: os Cárpatos, esta montanha e os vestígios que ele deixou neles não o deixaram ir. Victor continuou trabalhando com jovens escaladores, ensinando-lhes os princípios básicos da escalada segura. Ele não conseguia esquecer o momento em que seu próprio conhecimento e habilidades não o ajudaram a tomar a decisão certa a tempo. Agora, sua tarefa era evitar que outras pessoas cometessem os mesmos erros, transmitir a experiência que ele havia adquirido com tanta dificuldade, mas ainda vivia nele uma ansiedade ilusória de que um dia ele retornaria a essas montanhas novamente. Um dia, 6 meses após o resgate, Victor retornou aos locais onde a busca começou e onde foi encontrado. Ele chegou sozinho, sem a companhia de socorristas, sem Irina ou Pavel. Ele veio por si mesmo para entender que tudo isso realmente aconteceu. Não havia turistas, nem alarme, tudo estava calmo e tranquilo. A neve já havia derretido há muito tempo, mas o vento ainda soprava pelas montanhas como antes. Mas ele sentiu uma calma estranha. O Victor que foi para os Cárpatos não foi o homem que retornou. Ele voltou diferente, vivo, mudado, mas com a compreensão de que o tempo nunca volta. Não haverá mais aquela busca juvenil pelas alturas em sua vida, apenas uma busca incessante pelo equilíbrio interior. Ele estava sentado no mesmo lugar onde foi encontrado. Ele olhou para o longe, para o vazio das montanhas, e sentiu como aquele lugar ainda permanecia com ele, mesmo depois de tanto tempo. As montanhas estavam em silêncio, não lhe contaram seus segredos, não lhe revelaram o que lhe acontecera nos últimos dias. Todas essas perguntas que Victor fez a si mesmo e aos outros permaneceram sem resposta. O clima não lhe proporcionou nenhuma nova descoberta ou revelação mística.
E, no entanto, não importava o quanto ele tentasse escapar deles. Esses lugares permaneciam com ele. As perguntas não desapareceram. Ele não sabia por que a natureza era tão cruel, por que sua sobrevivência era tão incomum. Ele não sabia o que teria acontecido se os socorristas não o tivessem encontrado a tempo, se não fosse por Irina e Pavel, se não fosse por seu desejo de sobreviver. Esses momentos eram tão frágeis, tão imprevisíveis. Mas o que ele sabia era que estava vivo e que não estava mais procurando significado no que havia acontecido. Ele não tenta encontrar respostas, porque entende que as respostas nem sempre vêm. Às vezes a vida só lhe dá momentos para vivenciar. E quando esses momentos passarem, você poderá entender que a maior vitória é simplesmente permanecer vivo. Apesar de tudo, ele se levantou e olhou para os picos que antes tanto o atraíam. Na altura deles, o mundo parecia pequeno e claro, mas agora eles eram simplesmente parte de um mundo grande e desconhecido, no qual sempre resta algo invisível, intangível, e isso não importava. Ele se virou e seguiu pelo caminho, sabendo que sempre se lembraria daquele caminho. O caminho que o levou à vida, mas que não deixou vestígios. As montanhas estavam silenciosas, mas elas eram parte dele, parte da sua história. E embora não soubesse o que havia acontecido com ele nos últimos dias, ele sabia que havia sobrevivido. E isso era tudo o que importava.